Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. E nessa aula de hoje nós falaremos um pouco sobre o sistema respiratório. Mas antes eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal e curta o vídeo e ative as notificações. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E para começar a aula de hoje, é importante salientar que o sistema respiratório e o sistema cardiovascular são sistemas que estão intrinsecamente relacionados, né? Então imagina que não existe a possibilidade de você ter ali a entrada e saída de gases se não tem ninguém para fazer essa distribuição para as suas células, né? A mesma coisa a gente vai ver quando eu estiver estudando o sistema cardiovascular, né? A gente vai ter alguém que vai fazer esse transporte, mas não vai ter ninguém para fazer essa troca, tá? Então vocês conseguem perceber que os dois sistemas são relacionados entre si. Beleza, e como o objetivo da aula de hoje é falar só sobre o sistema respiratório, vamos entender o passo a passo de como que funciona isso. Bom, a função do sistema respiratório é de troca gasosa, ou seja, você vai colocar o gás oxigênio que está fora do corpo para dentro do corpo até as suas células. E o movimento inverso também será feito por ele, tá? Então esse gás carbônico que vai ser produzido ali também vai ser enviado para fora do corpo através do mesmo sistema respiratório. Esse processo entre a troca de gases, gás carbônico e oxigênio, é chamado de hematose. Essa respiração que nós fazemos, que é o processo aí de troca gasosa, ele também vai influenciar na nossa perca de água, tá? É por isso que quando você assopra na frente de um espelho, por exemplo, você vê que ele fica embaçado, né? Então ele fica embaçado e você consegue ver que você está perdendo água. Na verdade, a gente perde água por vários motivos. A gente está sempre perdendo água, né? Seja pelo suor, seja pela respiração, seja pela urina, pelas fezes. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja sempre se hidratando, tá bom? O caminho que vai ser passado aí no sistema respiratório, ele segue uma sequência, tá? Essa sequência eu vou mostrar agora para vocês, mas mais lá para frente a gente vai falar o passo a passo de cada uma, tá? As nossas vias respiratórias são divididas em duas, as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, tá? Mas todas elas vão compreender um único caminho. Então aí você tem as cavidades nasais. Quando o ar que está fora do corpo penetra no corpo, ele vai ter que entrar aí pelas cavidades nasais, passando pela faringe, depois laringe, em seguida traqueia e pulmões, tá? Mas esse, como eu falei para vocês, todo esse percurso a gente vai estudar o passo a passo a partir de agora. Então vamos começar pela entrada de ar no corpo. A entrada de ar, ela vai acontecer pelas suas cavidades nasais, tá? Só que aí você deve estar se perguntando, não, mas eu consigo também respirar pela boca, né? Correto, você consegue respirar pela boca. Só que pelas cavidades nasais, esse ar ele vai sofrer alguns processos antes de chegar no pulmão, né? Então observa aí. Quando o ar entra, a primeira coisa que vai acontecer é a filtragem das partículas maiores. E essa filtragem vai acontecer por esses pelos que nós temos aí na entrada das narinas. Coisa que a gente não tem na boca, por exemplo. Outra situação é que quando esse ar que for filtrado aí, pode ocorrer ainda de algumas partículas menores passarem, e essas partículas menores vão ser captadas pelo muco que é produzido aí dentro da sua cavidade nasal, né? Que tanto é que depois você pode fazer a limpeza do salão aí, utilizando o seu dedo, e você vai perceber que tem muita sujeira ali. Além disso, esse ar precisa ser aquecido e umidificado antes de chegar lá nos pulmões. E coisa que nada disso praticamente acontece quando você respira pela boca, tá? Você consegue respirar pela boca, mas o ideal é que você sempre faça isso pelas narinas ou pela cavidade nasal, né? Tanto é que quando você respira, quando você está com o nariz entupido, numa situação de gripe, por exemplo, se você respira muito tempo pela boca, você acaba ficando com aquela sensação de garganta seca, né? Coisa que não acontece com o nariz, porque tem toda essa adaptação para essa passagem de ar. O próximo passo é a faringe. Como nós já vimos lá no sistema digestório, que eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, nós já vimos que essa região da faringe, ela compreende tanto o sistema respiratório como o sistema digestório. Então é uma região que os dois sistemas vão utilizar mutuamente. Mas para que serve essa região aí? Onde ela está localizada?
ela está localizada lá no final da sua boca, lá na região que você chama de garganta. Né? Então, quando você abre a sua boca na frente do espelho, como você vê nessa imagem aí, você consegue ver aquela parede lá no fundo. Então, ali é a sua faringe. E ela vai servir para fazer a passagem do ar entre ali a sua cavidade nasal e o restante do sistema respiratório. E além disso, também vai ser uma região onde vai passar o alimento, no caso do sistema digestório. A faringe ela é dividida nessas três regiões que vocês estão vendo aí na figura. A nasofaringe, que é a faringe, uma parte mais superior, mais próximas ali das narinas. A orofaringe, que é essa região central. E a laringofaringe, que já está na base, ali no finalzinho da faringe. Em alguns livros você pode encontrar como hipofaringe também, essa laringofaringe. Bom, aqui na laringe já começa propriamente dito o sistema respiratório. Então daqui para baixo todas as estruturas serão exclusivas do sistema respiratório. Tá? Então aqui na laringe, essa região que você já consegue tocar aqui na sua garganta, né, que você tem uma região mais rígida aqui, é a sua laringe, inicia a sua laringe. Aí por trás dessa região aí você tem as suas pregas vocais. Essas pregas vocais ou cordas vocais, elas são responsáveis pela produção do som. Né? Então quando nós enviamos o ar que está saindo lá dos pulmões para chegar até a boca, ele obrigatoriamente vai passar por essas pregas vocais. Elas vão fazer esse movimento, né? Que esses movimentos, juntamente com a sua língua, você vai conseguir produzir sons, né? Você vai formar as palavras e aí você consegue se comunicar. Além disso, você tem uma outra estrutura chamada epiglote. Aí nessa imagem do lado direito, no canto direito inferior, você consegue ver as cordas vocais e a epiglote aberta. Né? Essa epiglote, ela nada mais é do que uma tampa, senhores. Então, quando você engole um alimento, esse alimento ele não pode entrar no sistema respiratório. Quando ele passa ali pela faringe, o alimento vai ter dois caminhos. Um vai ser o esôfago, o outro vai ser a laringe. Para evitar que ele entre na laringe, essa epiglote se fecha. Então, quando ela se fecha, o alimento só vai ter um único caminho, que será o esôfago. Pode acontecer de você engolir de forma errada, entre aspas, e esse alimento entrar ali na sua laringe, entrar ali na sua traqueia. E o que vai acontecer? Você vai ter uma reação imediata de defesa. Então, o seu corpo vai fazer com que você tussa. Esse ato de tossir vai expelir esse alimento que está no local errado. Né? A traqueia é apenas um tubo, tá? Então é apenas a ligação entre a laringe e os brônquios. Tá? Então vai ser a região onde o ar vai passar direto por esse canal aí. Essa traqueia ela é formada por anéis cartilaginosos. Né? Então se você tocar aí no seu pescoço, você vai sentir vários, como se fossem várias ondas. Né? Então são esses anéis que você está sentindo aí. Esses anéis eles têm uma importância muito grande porque eles conseguem fazer um certo movimento, mas eles não se fecham totalmente. Né? Então, se eles se fechassem totalmente, o ar não teria por onde passar. Além disso, dentro dessa região da traqueia, você tem algumas especializações aí. Algumas células são especializadas para algumas funções que nós vamos ver agora. Então, você vai ter aí um epitélio com vários cílios. Né? Então, nessa região, você vai ter essas células que possuem cílios, e esses cílios tendem a fazer movimentos sempre de baixo para cima. Qual é, na verdade, o intuito dessa movimentação? Vamos supor que você tenha respirado pela boca e tenha entrado alguma partícula aí. Né? Para essa partícula não chegar lá no seu pulmão, ela vai ser captada aí por esse muco produzido pelas células caliciformes, e esse muco vai segurar essa sujeira. Só que essa sujeira tem que sair daí. Para ela ser expulsa daí, esses cílios vão fazer essa movimentação sempre de baixo para cima, com a intenção que você faça a eliminação desse muco aí, tá? Que é o famoso pigarro. Bom, a traqueia também, lá no final da traqueia, ela vai se dividir em duas partes. Né? Ela vai para o lado esquerdo e para o lado direito. Mas por que essa traqueia se divide? Ela se divide porque nós temos dois pulmões. Né? Então é uma única traqueia, no final dela há uma divisão, uma para cada lado. Essa divisão vai se chamar agora brônquio. Tá? Então essa primeira divisão é chamada de brônquio. No final de cada brônquio, você vai ter inúmeras outras divisões. Só que essas outras divisões serão chamadas agora de bronquíolos. Tá? Então, brônquio é uma continuação da traqueia, só que com apenas uma divisão.
Os bronquíolos é a continuação de um brônquio com inúmeras divisões, como a gente consegue ver nessa figura aí embaixo, né, que parece várias raízes aí, né? Então você está vendo inúmeros brônquios. E na ponta de cada bronquíolo desse, você terá alvéolos. E o que são esses alvéolos? Alvéolos são pequenas bolsas de ar, tem muitos capilares ali, elas são altamente capilarizadas, na verdade. E esses capilares têm a função de trazer o sangue e de levar o sangue para o restante do corpo. Então, essa região aí, ela é nessa região específica que vai acontecer a hematose, né? Então, como a gente consegue ver na figura aí embaixo, existe a entrada de ar, de oxigênio na hemácia e a saída de gás carbônico. Então, a hematose vai acontecer nos alvéolos que ficam dentro dos pulmões, tá? Bom, agora que nós já vimos aí toda a parte interna dos pulmões, vamos entender aqui a parte externa. Como eu falei para vocês, nós temos dois pulmões, pulmão esquerdo e pulmão direito. Agora observe aí na figura que o pulmão esquerdo ele é um pouquinho diferente do pulmão direito, né? O pulmão direito da pessoa geralmente é maior e é dividido em 3 regiões, ou 3 lobos, né? O lobo inferior, o médio e o inferior. Já o pulmão esquerdo ele tem apenas 2, porque ele é ligeiramente menor do que o pulmão direito. Aí você deve estar se perguntando, mas por que o pulmão esquerdo é menor do que o pulmão direito? Isso se deve ao fato de o coração estar levemente virado para o lado esquerdo. Tá? Então o coração está aqui no meio, né, na região do mediastino, mas ele é um pouco virado para o lado esquerdo, para o lado do pulmão esquerdo. Então, por uma questão de encaixe, por uma questão anatômica, o pulmão esquerdo é ligeiramente menor do que o direito, mas isso aí não interfere em nada na nossa respiração. Como é que acontece esse movimento de inspiração e expiração? Bom, o movimento de inspiração, ou seja, de entrada de ar no nosso corpo, ele vai ser basicamente controlado ali por uma região chamada diafragma, como você vê aí na figura. Então lá embaixo você está vendo uma setinha para baixo e outra setinha para cima. No movimento de inspiração, de entrada de ar, o que vai acontecer? Esse diafragma ele desce, quando ele desce, ele acaba aumentando a área ali de superfície do pulmão, né? Acaba deixando o pulmão maior, diminuindo a pressão dentro desse pulmão, ou seja, se a pressão do ar está menor dentro do pulmão, a pressão, o oxigênio que está fora tende a entrar. Então, por essa diferença de pressão, ele acaba entrando aí. Já no movimento de expiração, ele vai fazer o inverso. Esse diafragma vai subir, contraindo esses pulmões, vai empurrar esses pulmões, então a área ali dentro vai aumentar a pressão, então vai fazer com que o ar saia pelo nariz, né? Então, o movimento de inspiração, o ar está entrando, e no movimento de expiração, o ar está saindo. Claro que esse movimento também é auxiliado pelos ossos aí da região do tórax, né? Então você tem aí as costelas que vão auxiliar, juntamente com as nossas clavículas, tá? Então esse movimento todo agindo em conjunto para poder acontecer o movimento respiratório. Já que nós já entendemos a parte toda da anatomia do sistema respiratório, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia, né? Vamos tentar entender como é que são transportados esses gases aí. Então vem aqui comigo. O oxigênio ele vai ser transportado por uma proteína chamada hemoglobina que está lá dentro da sua hemácia. Essa hemoglobina, quando ela se junta com o oxigênio, ela vai formar a oxihemoglobina. Tá? Então, oxigênio mais hemoglobina vai formar uma outra molécula chamada oxihemoglobina lá dentro da sua hemácia. Só que perceba que a oxihemoglobina ela vai fazer uma ligação instável entre o oxigênio e a hemoglobina. E isso é uma coisa ruim? Não, gente, isso é uma coisa ótima. Tá? Imagina aí que essa hemoglobina esteja carregando esse oxigênio. Quando chegar lá na célula que ela precisa, essa ligação vai ser rapidamente desfeita e o oxigênio vai lá para a célula e o gás carbônico entra e vai ser feita essa troca aí. Então, graças a essa ligação fraca aí, essa ligação instável, você consegue ter uma facilidade na hora da troca gasosa. O gás carbônico ele já tem uma certa particularidade. Então perceba aqui, ó, apenas 25% ou aproximadamente 25% do gás carbônico vai ser carregado pela hemoglobina propriamente dita, né, que é o que vai formar a carbohemoglobina. Os outros restantes, lá o restante de 75% aproximadamente, vai estar sendo carregado
diretamente no plasma sanguíneo. E esse gás carbônico ele vai transformar isso daí em íons de carbono. Né? Esses íons vão acabar gerando o que a gente chama de ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai causar, na verdade, uma acidificação do seu sangue. Então, do nosso, na verdade, né? Então, quanto maior a quantidade de gás carbônico, mais ácido o nosso sangue vai ficando. E qual é a importância dessa acidez aí no sangue? Aí, a acidez do sangue ela está relacionada diretamente com a nossa respiração. Então, muita gente acha que a respiração ela é algo voluntário. Né? Você diz assim, eu consigo controlar a minha respiração. Né? Você consegue prender sua respiração, você consegue respirar, você consegue parar, você consegue voltar de novo. Então, você até consegue fazer esse movimento em parte. Mas se você tentar se matar, eu quero me matar prendendo minha respiração. Né? Você vai prender seu nariz e sua boca. Sozinho, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Eu te garanto que você não consegue. Por que você não vai conseguir? Então, vamos entender aqui. Ó. Toda vez que você tem um excesso de gás carbônico no seu sangue, você vai aumentar a acidez do sangue. E quando essa acidez aumenta, o teu bulbo lá no cérebro vai reconhecer essa acidez e vai falar para os teus músculos, cara, respira a qualquer custo, respira. Mesmo que você esteja prendendo ali, ele vai falar respira. Então você vai ter um ato involuntário e vai respirar de uma vez. É por isso que quando a pessoa está se afogando, ou então prende a respiração por muito tempo, ela tem aquela sensação aquela puxada de ar muito forte, né? Então isso é ocasionado justamente pelo bulbo de forma involuntária. Outra situação que nós temos é quando a aorta ela tem alguns receptores lá dentro e ela detecta uma baixa quantidade de oxigênio. Então a baixa quantidade de oxigênio lá na aorta e o excesso de acidez lá no seu sangue, lá principalmente na região do plasma ali, o seu bulbo vai detectar isso daí e vai fazer com que você respire. É por isso que você não consegue se matar sozinho. Se outra pessoa estiver segurando você ali, prendendo sua respiração, tudo bem, mas você sozinho vai ser muito difícil. Tá? Outra questão muito importante de se falar a respeito do sistema respiratório, que inclusive cai bastante em prova, é o efeito da altitude sobre a respiração. Então entenda aqui, ó, quando a gente fala em você estar ao nível do mar, observa nessa figura aí. Ó. Aqui embaixo você tem a situação A. Não sei se vocês conseguem enxergar a letra A lá embaixo, né, na base da montanha. Então vocês estão vendo que tem muitas partículas de ar próxima da letra A. Porque nessa região aqui você está ao nível do mar. Então ao nível do mar você tem uma grande quantidade de moléculas de oxigênio disponíveis. À medida que você vai subindo, você vai aumentando essa altitude, esse ar vai ficando rarefeito. O que é um ar rarefeito? É quando essas partículas de oxigênio começam a ficar mais espaçadas. Então volta aqui para mim. Então quando você está ali no nível do mar, essas partículas estão próximas uma da outra. À medida que você vai subindo, você vai aumentando essa altitude aí, essas partículas tendem a se separar um pouco mais. E quando você tenta respirar esse ar, como elas estão mais longe, mais espaçadas, você tem uma certa dificuldade de respirar. É por isso que quando você vai aumentando a altitude, fica mais difícil a respiração. Só que o nosso corpo ele consegue se adaptar a essa situação. Né? Tanto é que tem gente que mora nas grandes altitudes aí. E quais são as adaptações que o nosso corpo faz? Lembrando que essas adaptações não ocorrem do dia para a noite. Tá? Então você vai demandar um certo tempo. Então a primeira adaptação é o aumento na produção de massa. Então automaticamente o teu corpo reconhece que tem pouco oxigênio ali, então ele vai aumentar a produção de hemácias a fim de melhorar a captação de oxigênio. Segundo, vai aumentar a sua frequência respiratória. Então você vai respirar muito mais rápido, né? Muito mais vezes para tentar captar o máximo de ar possível. Outro processo importante aí na respiração é o caso da asfixia, principalmente aí pelo monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, gente, ele é geralmente lançado na natureza através da queima de combustíveis fósseis. Então os carros, por exemplo, estão constantemente eliminando esse monóxido de carbono. Quando esse monóxido de carbono se une à hemoglobina, ele vai formar uma ligação muito estável, ao contrário lá do oxigênio com a hemoglobina, que é instável. Né? Então, se é uma ligação estável, ela é muito difícil de ser quebrada. Ou seja, se eu não consigo separar essa molécula de monóxido de carbono da hemoglobina, como é que eu vou fazer a troca gasosa?
né? Então vai ficar concentrado o monóxido de carbono e não vai conseguir entrar oxigênio. Consequentemente, isso vai te levar a uma asfixia e à morte. É por isso que tem algumas regiões aí onde tem túneis, né, nas estradas onde tem túneis, que tem vários avisos dizendo que em caso de congestionamento você deve desligar o carro. É justamente porque aquela região ali ela não é ventilada, então a grande concentração ali de monóxido de carbono vai ocasionar muitos problemas ali e a morte de muitos motoristas, tá certo? Então é isso, galera. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.